A Associação Comercial do Maranhão intermediou a abertura de linhas de créditos para empresários junto aos bancos. Para tentar ajudar o setor que perdeu fôlego na pandemia. Chegou o período do ano das visitas das caravelas na faixa de areia das praias. Os cuidados para evitar os acidentes. O governo do estado entrega 12 viaturas ao Corpo de Bombeiros. Dia para relembrar, há 10 anos, a capital maranhense escreveu o nome no circuito internacional de rock. Em 24 de setembro de 2010, São Luís foi escolhida dentre várias cidades para a turnê de despedida do Scorpions. Sabe aquele passeio descontraído na praia, curtir aí um fim de semana? Pois é, mesmo com todo o clima de relaxamento, não é para descuidar. Chegou aquela época do ano, daquela visita das caravelas. Quem mora em São Luís tem um privilégio nesta época do ano, em que o calor é alto. Podemos nos refrescar nas praias, seja com o vento forte que vem do mar ou indo até ele para tomar um banho. Mas, nesta época, também existe um perigo. As caravelas assustam e provocam lesões nos banhistas. Os números em 2020 não são iguais aos registrados no ano passado. Esse ano nós já contabilizamos 56 ocorrências relacionadas a envenenamento por contato causados por caravelas. E ano passado, exatamente nesse período, nós já tínhamos aí 96 casos da ocorrência de mesma natureza. A menor ocorrência de casos não é motivo para relaxamento nas orientações aos frequentadores das praias. Nós temos que levar em consideração o menor fluxo de banhistas nas praias nos 3, 4 meses aí do pico da pandemia, mas em paralelo nós temos realmente a maior concentração de caravelas no segundo semestre. Esta dermatologista fala sobre os riscos de contato da caravela com a pele. Quando ao toque da pele ficam lesões avermelhadas em placas, podem surgir bolhas ou vesículas naquele local devido à irritação da substância liberada. Como agir? Primeira coisa, compressas com água gelada. Evitar o contato com água doce, porque a água doce libera aquelas células que ainda contêm veneno próximas à pele, aumentando a necrose, a queimação, a dor potencializada. Então, o ideal é usar compressas de água gelada. Se tiver compressas de água salgada, melhor. E banhos com vinagre. Vamos falar agora sobre as queimadas aqui no estado. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Maranhão ocupa o 6º lugar no ranking de incêndios florestais aí em todo o país. Os maiores números de queimadas foram registradas nas cidades de Mirador, Fernando Falcão e Tutóia. Para auxiliar as equipes do Corpo de Bombeiros no combate a esses incêndios, hoje o governador Flávio Dino fez a entrega de 12 viaturas para a corporação. A entrega aconteceu em uma solenidade em frente ao Palácio dos Leões. Segundo o governador, os veículos serão direcionados ao Parque do Mirador para as operações de combate às queimadas e da caça ilegal de animais. O Corpo de Bombeiros tem recebido uma série de investimentos do nosso governo. Em primeiro lugar, descentralizando os serviços para várias cidades, várias regiões do Maranhão. Nesse momento, uma ênfase muito especial no combate às queimadas, aos incêndios florestais. Além das 12 viaturas, o governador Flávio Dino anunciou para os próximos dias a entrega de mais 3 caminhões de grande porte, que estão na etapa de compra. Temos mais 3 grandes caminhões específicos que estão em processo de compra também, de modo que um corpo de bombeiros com recursos humanos qualificados e recursos materiais adequados tem prestado melhores serviços mais eficientes à população maranhense. Aos poucos, a vida parece voltar aí a um novo normal. O setor de comércio, que sentiu forte o impacto da pandemia, tenta recuperar o fôlego.
A Associação Comercial do Maranhão, em parceria com o Sebrae, coordenou aí uma iniciativa para ajudar quem precisa de linhas de créditos e reuniu bancos que estão abertos à negociação. Vinólia é empresária e trabalha vendendo refeições no Centro Histórico de São Luís há mais de 10 anos. E durante todo esse tempo, somente este ano que ela foi obrigada a fechar as portas por conta da pandemia de coronavírus. Mas as dificuldades fizeram a empresária se reinventar. Ela passou a trabalhar com o delivery e hoje conseguiu vencer a crise. A gente se reinventou, eu pelo menos, e foi muito bom, porque veio o susto, veio o medo, aí veio o delivery e foi um sucesso. Mas nem todos os empresários conseguiram superar a crise. No Centro Histórico de São Luís, muitas empresas fecharam e não mais voltaram. A pandemia de coronavírus impediu que a feirinha, que era realizada aqui na Praça Benedito Leite, continuasse sendo realizada. E com isso, muitos empresários ficaram prejudicados. A expectativa é que com a retomada gradual das atividades, o espaço volte a ser como era antes e que o público volte a ocupar espaços que hoje estão praticamente vazios. Para tentar ajudar os empresários da região, a Associação Comercial do Maranhão, em parceria com o Sebrae, realizam o Circuito de Crédito. A ação reúne 5 bancos que vão oferecer linhas de créditos para os empresários investirem nos negócios. Nós vamos falar sobre acesso ao crédito. Estarão presentes aqui 5 instituições financeiras, 5 bancos, que vão falar sobre as linhas de créditos que estão disponíveis e faremos o atendimento individual a estas empresas, para que, de que forma que essas empresas consigam ter acesso a esses créditos. Na porta da Associação Comercial do Maranhão, muitos empreendedores aguardavam o início do circuito. A medida também tem como objetivo fortalecer a economia. Os próprios empresários, se reúnem para buscar solução a curto prazo para o desenvolvimento de um território. E como programa piloto, esse território escolhido foi o Centro Histórico de São Luís pela relevância que representa para a nossa cidade. A Vinólia que a gente viu no começo dessa reportagem pretende aproveitar o circuito de crédito e assim crescer cada vez mais. Esse suporte, eu diria que está sendo a famosa mão na roda, né? É um suporte que graças a Deus, veio para nós. A campanha solidária Saúde para Empreender, que é uma parceria entre a FEComércio e os sindicatos das empresas filiadas, entregou hoje 500 cestas básicas. Além de alimentos, as cestas também tinham produtos de higiene e limpeza. Os beneficiários integram instituições cadastradas junto ao programa Mesa Brasil, administrado pelo SESC do Maranhão. Essa ação reuniu diversas atividades aí de empresas do estado para ajudar no enfrentamento à pandemia também, a situação econômica, que ficou bem difícil para milhares de famílias. Hora do intervalo, mas eu volto já com o Marcos Saldanha daqui a pouquinho aqui no nosso estúdio para trazer a análise política aqui do JG. O nosso intervalo é bem curto, fica aqui com a gente, eu volto já. De volta para te contar que a Secretaria Estadual de Saúde emitiu um parecer técnico voltado aos partidos, candidatos e eleitores também, viu? Com orientações para reduzir o contágio da Covid-19 durante a campanha eleitoral que já começa neste sábado. Entre as principais orientações está o uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento social pelo menos de 1 metro entre as pessoas durante os eventos políticos. Dicas que por enquanto aí não foram seguidas na pré-campanha, onde a gente pôde observar muita aglomeração, principalmente nas convenções, Chama a atenção também nesse relatório da Secretaria Estadual de Saúde o pedido para que os eventos tenham mais de um microfone e que os locutores avisem ao público para manter as regras sanitárias a cada 10 minutos. Para estar lembrando aí o povo, e o Marcos Saldanha já está aqui com a gente no estúdio. Marcos, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Bianca, boa noite você aí de casa. Bom, cada vez mais no clima de eleição, mais no clima de campanha e falta pouquíssimo,
Esse final de semana a gente já tem o chamado Bloco na Rua, né? Já tem as campanhas e essa é uma eleição que mexe muito com todo mundo. A eleição municipal, né? Vereador, prefeito, quase todo bairro, quase todo amigo, quase todo mundo tem alguém aí que é candidato, né? E que está na disputa. Então é uma eleição muito bacana, muito interessante, que movimenta muito as pessoas, né, Bianca? É isso mesmo. Pois é. Bom, a gente está acompanhando aí o prazo exatamente de registro das candidaturas, que é o que a gente está vivendo agora. A gente tem uma parcial aí dos partidos e número de vereadores aí que estão aguardando aí o registro das suas candidaturas, que vai até sábado aí o prazo justamente para fazer isso. Por que esse levantamento ele é interessante? Primeiro, porque não existe mais coligação entre os partidos, ou seja, a disputa de vagas, o quociente eleitoral, ele ainda depende do número de candidatos, de quantos votos esse partido vai ter, para saber quantos vereadores ele vai eleger para a Câmara Municipal. Esse dado aí é referente à cidade de São Luís. Por outro lado, a gente sabe também que o vereador, ele é um grande puxador de voto para o seu candidato a prefeito, quer dizer, ele trabalha na eleição dele e na eleição aí do prefeito. Então vale a pena a gente avaliar exatamente a força que cada partido tem. A gente vai falar agora, mostrando aí para você na cartela, vai entrar em tela agora para a gente poder mostrar para vocês os partidos com maior número de vereadores, candidatos e os menores. O republicano do Duarte Júnior tem 29 candidatos a vereador por enquanto, o Avante com número grande 43, o Patriota com 47. Bom, lembrando que aí a gente tem um grupo que está aliado, republicanos, Avante e Patriotas, ou seja, um número grande. Tem que somar tudo, né? Isso aí. Se você somar tudo isso, você vai ver aí que você tem aí quase mais de 100 pré-candidatos, o que fortalece muito o candidato do partido, né? Bom, ali embaixo você tem o PSD, do Braide, o PSC e o Podemos, os três partidos aliados a Braide, com uma média aí de 60, de 100 também aí, candidatos a vereador por enquanto, isso é parcial. O PDT e o PTB e o MDB, o PDT tem 23, o PTB tem 40, e o MDB tem 16. Chama atenção esse número baixo, tanto do PDT quanto do MDB. O MDB, então, é um partido que costuma ter uma força muito grande nas eleições municipais. Sem candidato a prefeito, vai vir com 16 candidatos a vereador, né? Então essa aliança aí tem mais ou menos 60, menos de 100, menos de 80 candidatos a vereador para tentar puxar voto aí para o Neto Evangelista. O PCdoB vem com um número muito grande de candidatos a vereador, 33 por enquanto, aliado ao PT com 26 e o Cidadania com 25, né? Então você tem aí um número aí de mais ou menos de 80 também aí nessa aliança. O PV, por exemplo, vem com um número de candidatos a vereador enorme, 40, mas vale lembrar que ele está sozinho, ele não está aliado a ninguém. Eu digo aliado, lembrando, o partido sozinho para vereador, mas na chapa para prefeito é permitido aliança. O Novo também está sozinho, tem 9 candidatos e o PSTU tem 6 candidatos. Esses 3 últimos não estão fazendo coligação nenhuma, no caso, para majoritária, para vereador e vice. Lembrando que esse é um levantamento ainda parcial. Na próxima semana a gente pode trazer o dado completo, mas vale a pena a gente monitorar, né? Depois dos registros, né? Bom, exatamente. Depois dos registros a gente vai ter o número exato de candidatos. Tem partidos que ainda não aparecem aí, por exemplo, né? Bom, a gente tem também outras informações que a gente traz para o nosso telespectador, ainda informações parciais, né? Ainda sobre esse registro das candidaturas, a gente tem aí algumas curiosidades, algumas coisas, alguns candidatos com nomes pitorescos que trazem essa eleição aí muito interessante. Olha só, Galo da Madrugada, George da Cia, Zacarias Sucesso, Bananeiro, Pinguim, Tia Loló, Aleluia, Metanol, Casimiro Bom Rapaz, Pé no Chão, inclusive que já não é novato na disputa, né? Já assumiu há uma época como suplente. Baixote, a Fló, Macho Véi, Tia Fadinha e Irene do Cupido. São alguns nomes que a gente separou e que fazem aí, né, o sucesso durante o programa eleitoral. São curiosos, mas eu acho que chamam muita atenção, né? Isso, a gente acaba
corticalizando isso, lembrando desses nomes. Eu acho muito interessante, saber. Pois é uma eleição muito curiosa, muito bacana. Heterogênea. Heterogênea, exatamente. Agora, a gente fez um outro levantamento que é bem interessante, que a gente tentou avaliar, eu fiz esse levantamento tentando avaliar que setores têm uma maior representação. Bom, eu não coloquei aí o que é o maior número, que não está aí, exatamente quando o cara é, por exemplo, dono de uma oficina, dono de uma loja, e aí ele usa esse nome, né? Por exemplo, não sei o que do Guaraná, Maria da loja tal, isso é o que predomina, sem dúvida. Então eu excluí esses nomes, mas eu fiz uma análise por setores sociais. Por exemplo, na educação são 19 candidatos a vereador no Maranhão. Chamou a atenção porque a minha expectativa é que religião, que está em segundo lugar com 18, fosse a imensa maioria. Quando eu digo educação, é aquele que assina com o nome professor aquilo, né? Professor. Então, esses nomes, eles por enquanto são maioria. Em religião, são nomes que ele usa: irmão, pastor, missionário, apóstolo, por exemplo. No caso dos candidatos a vereador, por enquanto, já que pediram registro, são 18, bem pertinho de educação. Saúde são 10, aqueles que usam doutor, e é o nome que ele vai usar na urna, empatado ali com segurança, que é cabo, por exemplo, sargento, né? Policial, bombeiro, então tudo aí em número 10. Comunicação 5, que é o pessoal de comunicação, jornalistas, radialistas, um número expressivo, e da cultura também 5, né? 5 pessoas, 5 candidatos diretamente ligados à cultura e que usam na sua assinatura algum nome como, por exemplo, Ana do Boi, Maria da quadrilha, enfim, ele puxa no nome dele algum indicativo cultural aí para a gente entender que setores eles estão representando. É como eu disse, a eleição municipal ela é interessante, ela envolve algum morador da rua, o vizinho, aquele bairro, alguém do futebol, alguém de alguma coisa que você se envolve socialmente. Ou seja, o eleitor agora não tem por que ficar de fora, né? Eu acho que vale a pena estar envolvido, estar participando e, sobretudo, julgar bem quem precisa, não só por amizade, ou até não pela amizade, mas pela proposta, claro, né? Ok, Marcos, muito obrigada aqui pela tua presença, tá? Foi um assunto hoje muito interessante mesmo. Obrigada. Boa noite, obrigada. Uma pausa agora para o intervalo, mas eu volto já para relembrar os 10 anos do show do Scorpions, que aconteceu aqui em São Luís. Quem lembra? Quem não lembra? A gente vai rememorar tudo isso no próximo bloco, então não perca, as imagens são incríveis. À 00:30 tem Praia-Mar com 4,6 metros. Pela manhã, a primeira baixa mar do dia com 1,5 metro vem às 7h16. Às 13h30, a Praia-Mar com 4,3 metros. E a sexta-feira termina com Praia-Mar de 2 metros, que começa a partir de 19h50. De volta com uma dica ótima para você. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda, por isso a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente, de verdade, ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, vou repetir. Um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, né? Acabou não, ainda tem 2 prêmios mensais aí, 2 sorteios de um ano de bônus de R$250 para você pagar a sua conta de energia elétrica. Ainda tem prêmio extra, tem mais, 15 casas vão ser contempladas com R$12 mil para a troca de eletrodomésticos e também as reformas, né? E no final da promoção tem o sorteio de um carro 0 km. São prêmios que vêm na hora certa, justo quando está todo mundo precisando. Para participar é muito simples. E aí, como é que você faz? Para não ficar de fora, você vai fazer o seu pagamento aí da sua tarifa de energia elétrica em dia até a data do vencimento. Depois você faz o seu registro, faz o seu cadastro em um site. O site é o energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão.
Quinta-feira é aquele dia tradicional do TBT nas redes sociais, pois hoje é um TBT mais que especial para quem esteve no Centro Histórico de São Luís e só 10 anos atrás para curtir o lendário show do Scorpions. Isso mesmo, dentre várias cidades, São Luís entrou sim na turnê de despedida da banda. 24 de setembro de 2010, um dia que entrou para a história do cenário musical do Maranhão. A capital maranhense recebeu um dos maiores shows internacionais, a turnê de despedida da banda Scorpions. O produtor cultural Natanael Júnior foi o responsável em trazer a banda para o estado. Hoje, 10 anos depois, ele lembra que na época muitos não acreditavam que os Scorpions se apresentariam em terras maranhenses. É gratificante, né? Mas era uma coisa assim mesmo de inusitada para São Luís, mas até como fã, né? Eu gosto do Scorpion mais antigo ali, né? Antes daquele sucesso dos anos 80 e tudo. E para mim era um show de uma banda que eu gostava, né? Não imaginava que São Luís fosse ter uma dimensão daquela. Sabia que a banda era forte, tudo, mas jamais imaginaria, né? A banda se apresentou no Centro Histórico de São Luís e colocou a capital em evidência na cena do rock. Para quem trabalha levantando a bandeira do rock no Maranhão, o momento foi marcante e mudou a visão de muita gente que não acreditava que o estado poderia receber uma estrutura tão grande. O rock também é resistência, né? O rock é político, o rock é protesto. E quem se identifica mesmo ali sabe, né, que é coisa fiel, e esse mercado, né, vem se renovando a cada ano, porque é uma coisa autêntica mesmo, que quando o jovem ali começa a escutar, né, não larga nunca mais, virou, já tá aí, né, já não sou mais um senhor, sou mais um garoto que tocava guitarra, né, mas a gente continua curtindo rock and roll, né, que acaba sendo revigorante também. O JG de hoje terminou, mas a nossa programação continua com os analistas Geraldo Jensen, Clodoaldo Corrêa, Felipe Clã e Luiz Pedro. E eu volto amanhã, vem você estar comigo aqui às 18h30 no Canal 23, logo depois do Ronda com Elinalva Cardoso, tem o JG, viu? Uma ótima noite para você e até amanhã.